Qualquer coisa, o Felipe senta aí e ele responde as próximas. Eu acho uma boa ideia. De ideias, número 235. Thank you. Vamos fazer um dia? Sério mesmo? Nós dois vamos lá para trás da câmera e bota os dois aqui? Ó. Vamos. O problema é se eu aprender a mexer naquela máquina lá. Já pensou? Vai demorar alguns anos. Pastor Hernandes? O senhor vai para trás das câmeras? Você tá doido? É muito, Eu acho. é muito botão para apertar ali, você tá doido? Então vamos falar de trocando ideia que é melhor. É. Vamos deixar o senhor sentado aqui, deixa o Sérgio sentado ali. Que Deixa ver que tá mesmo. tá né? melhor, eu acho. Bora. O que eu tenho que fazer? Começar. Tem que começar? Então vamos. Pastor Hernandes, É isso aí. É nós na fita, vamos embora. vamos começar o programa valendo agora? Valendo. Cheio de ensaio. E olha, tem umas perguntas aqui a respeito de liderança de igreja, mas tem um assunto que me chamou mais atenção aqui. A pessoa está falando sobre discipulado, e ela diz que não tem discipulado na igreja, mas eu não quero que o senhor responda agora. Tem discipulado na sua igreja? Como é que funciona isso? Porque Jesus teve os discípulos dele, né? A gente tem que fazer discípulo também? Não responda. Ok. Eu quero começar com a pergunta da Daniela Lúcia no programa de hoje. E ela diz o seguinte: meu agradecimento desde já por esse espaço oferecido a nós. Eu queria saber qual é o papel da liderança numa igreja local. Bom, o papel da liderança é liderar, né? O que é liderar? Passa um passo a passo para a Daniela, pastor. Então, o que é liderar? Bom, primeiramente o líder é aquele que está à frente. O líder é aquele que dá rumo, dá direção. O líder não apenas aponta o caminho, o líder caminha junto no caminho. O líder é aquele que inspira, é aquele que motiva, é aquele que delega, é aquele que acompanha quando delega algo, para saber se o que está sendo delegado está sendo feito e feito com excelência. O líder é aquele que não apenas corrige, mas também estimula. O líder é aquele que coloca limites. Então, liderar, Tiago, é um dom de Deus. Tem dom de liderança. Nem todo mundo foi chamado para liderar. Existem líderes formais e líderes informais. Os formais são aqueles que receberam um cargo de liderança. Se você está falando da igreja, um diácono, um presbítero, um pastor. Né? Então, ele foi reconhecido pela comunidade, foi eleito pela comunidade para essa função de liderança. Mas nem toda pessoa que tem um cargo de liderança é de fato o verdadeiro líder. Às vezes o líder informal é aquele que não tem nenhum posto de liderança formal, mas ele é o líder. As pessoas olham para ele. As pessoas seguem por onde ele caminha. Seguem após ele. Então, qual o papel da liderança? O papel da liderança, se estão falando de igreja, é aquele que compreende o chamado de Deus e é aquele que coloca a sua vida à disposição para servir, porque no reino de Deus o líder não é aquele que tem muita gente para servi-lo, mas é aquele que serve a muitas pessoas. A pirâmide está invertida na igreja, no reino de Deus. Maior é o que serve. É mais ou menos isso. Falando ainda sobre liderança na igreja, o Edson nos mandou uma mensagem, eu acho que o Edson estava lá, o Edson e a Daniela, eles estão lá. Olha, o pastor Hernandes com aquela experiência, tantos anos de igreja, deixa eu perguntar para ele. Fez muito bem, viu? A paz de Cristo Jesus. Como um líder pode lidar com as dificuldades financeiras da igreja? Meu muito obrigado. Essa é uma realidade muito comum e constante, né, Tiago? Porque você tem, talvez, 80% das igrejas brasileiras e mundo afora são pequenas igrejas. Né? 80% pelo menos. E igrejas pequenas, via de regra, lidam com limitação financeira. Bom, há algumas coisas que eu acho que precisa ser observado. Primeiro, é que você não pode assumir compromissos
que você não possa honrá-los. Então, o líder tem que ser responsável. Ele não pode gastar mais do que recebe. Isso aí é economia da Dona Maria em casa e do presidente da República. Quando você vê um governo gastando mais do que recebe, ele vai criar mais impostos para arrecadar mais dinheiro. Ou vai endividar a nação. Isso é uma tragédia. Então, se a Dona Maria e o presidente da República e o pastor da igreja ia precisar viver dentro do seu orçamento. Dentro do seu orçamento. Senão, vai ser problema. Agora, é possível buscar formas de implementar o orçamento da igreja. E como é que faz? A igreja crescer. Como é que a igreja cresce? Pregando. Tendo dinâmica de trabalho. Porque há pastores que são apenas mantenedores da igreja. Para manter o status quo lá. Ele não pensa em levar a igreja ao crescimento. Ele não tem uma dinâmica pastoral para a igreja crescer. Ele está acostumado, prego toda quarta-feira, prego todo domingo, vou para casa, fico tranquilo, e no final do mês meu saláriozinho está garantido. É triste isso. Às vezes pastores, líderes preguiçosos, que não suam a camisa, que não têm criatividade para pensar numa coisa nova, para alcançar o bairro dele, para pregar na vizinhança, para levar pessoas a Cristo. Então, aí a igreja se conforma. Aí vai viver naquele orçamento magro, a vida inteira, porque nunca teve ninguém ali que pensou, falou, vamos crescer, vamos avançar, vamos alargar as nossas fronteiras, vamos alargar o nosso espaço aqui. Se você ler, Tiago, a história das igrejas que cresceram, elas começaram pequenas mesmo. Mas alguém pensou em crescer. Deixa eu dar um exemplo. Eu estive numa igreja em Belém, e isso me marcou muito, porque é o pastor Lorival, um amigo querido, que ele chegou, a igreja era pequenininha, num bairro carente, e ele disse, meu Deus, eu queria muito ser pastor de uma igreja maior, me ajude a crescer, me dê ideias para crescer, me dê insights para crescer, me ajude a ver o que eu posso fazer para crescer. E esse pastor foi visitar igrejas, no Brasil e fora do Brasil, igrejas que estão crescendo, eu quero ir lá, quero aprender, quero ver o que está acontecendo, quero ver como é que faz. Ele chegou com essas ideias saltitando em sua mente e ele começou a comprar as casas. À volta da igreja, comprou 36 casas. Eu construí um templo para 8.000 pessoas. É uma igreja pujante, já preguei lá 2 vezes. Então, o pastor, o líder, ele precisa desejar ver a coisa acontecer e tem que suar a camisa. Tem que trabalhar. Tem que pregar, tem que criar novas frentes de trabalho, tem que evangelizar, tem que discipular, tem que visitar, tem que fazer a obra de dia e de noite. E aí a igreja vai crescer. E a igreja cresceu, o orçamento cresceu também. Perfeito. Vamos em frente aqui. Trocando ideias, tem que ter sangue nos olhos e faca nos dentes. É mais ou menos assim. Muito bem. Seguindo então com o programa de hoje, nós temos a participação de Gerson Benin, e ele pergunta qual é a importância do discipulado na igreja. Na minha igreja não existe isso, mas já vi em várias outras. Como é que funciona isso, pastor? Bom, tem discipulado formal e discipulado informal. Tem igrejas que funcionam nessa tônica do discipulado. O discipulado é uma ordenança de Jesus, na grande comissão. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, a ordem de Jesus é fazer discípulos, não é apenas levar a pessoa a Cristo e deixar para lá. Um novo convertido é como se fosse um bebê. Um bebê precisa ser acompanhado, nutrido, protegido, ensinado. O discipulado é isso. Você pega um novo convertido e diz, vem comigo.
Aprenda comigo, caminhe comigo. Você vai ensinando não só com palavras, você vai ensinando com exemplo. Então, é preciso que haja um discipulador. O discipulador pressupõe que é uma pessoa mais madura na fé, que vai transmitir o conhecimento e vai exemplificar com a vida. Então, uma igreja que entende isso, em que não é uma igreja verticalizada, onde eu tenho um líder que é o único líder e ele comanda tudo, ele faz tudo, ele determina tudo e os outros recebem só dele. Não, um líder prepara outros líderes. Líderes discipulam liderados. E aí você vai percebendo que o organograma da igreja vai se estendendo e a capilaridade da igreja vai crescendo e mais gente vai sendo alcançada. Porque não é possível que uma pessoa só faça tudo. É preciso treinar treinadores. E esses treinadores treinam outros treinadores. E cada treinador, que é um discipulador, vai formando a sua equipe e treinando outras pessoas. Daqui a pouco você vai ver que a igreja é uma colmeia industriosa, onde todos estão agindo, evangelizando, na sua capilaridade, no seu bairro, na sua empresa, no seu comércio, onde esteja, ali a igreja está presente em ação. Isso é discipulado. Obrigado, pastor. O nosso tempo está se esgotando, mas eu tenho um convite, Reverendo Hernandes tem um convite, o meu é rapidinho. Mande sua pergunta para cá também, trocandoideias@lpc.org.br. Manda um e-mail para cá com a sua mensagem, a gente bate papo com você também num próximo programa. O seu convite. Meu convite hoje vai ser breve. Se você não se inscreveu no canal do YouTube da Igreja Presbiteriana de Pinheiro, se inscreva. Se você ainda não segue as mídias sociais, as redes sociais do pastor Arival Dias Casimiro, siga lá no Instagram, no canal do YouTube dele. Tem coisas tão preciosas. E de bandeja pode seguir as minhas também, que eu não fico triste não. Muito bem. Mas todos nós estamos no mesmo barco, com o mesmo propósito, que você conheça Jesus, que você ama Jesus, que você sirva Jesus. E se você quiser, venha para cá, para a Igreja de Pinheiros, nós queremos estar pertinho de você. É isso. Valeu, pastor Hernandes. Um grande abraço, Thiago. O senhor volta semana que vem? Tamo junto. Então tá, eu também volto e você também, por E um favor. abraço a gente para todos espera vocês. vocês. Tchau, tchau. Tchau.